Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RemaCast, o seu podcast de fé, inspiração e transformação. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e nós estamos aqui nesse belíssimo estúdio da agência MM Marketing, do meu grande amigo Marcelo. E também hoje a transmissão é com a Help Produtora, dos queridos Wellington e a Aline. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que pode, sem dúvida nenhuma, transformar a sua vida. A prevenção ao suicídio e aos principais transtornos mentais como depressão, a ansiedade e o estresse. Nós estamos no mês de setembro e setembro é um mês de conscientização e cuidado, mas a nossa conversa de hoje não é só para lembrar que esse é o mês da prevenção, até porque o cuidado precisa acontecer não só em setembro, mas no ano inteiro. A palavra de Deus nos fala na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, amado, desejo que tudo vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Isso nos mostra claramente que Deus se importa, não apenas com o nosso bem-estar no corpo, mas também no espiritual, mas também no emocional, na nossa alma, ou seja, completamente. E para essa conversa tão necessária, eu recebo com muita alegria hoje Fernanda Rossato Della Justina. Ela é psicóloga de formação, especialista em neurociências, empresária, instrutora de treinamentos e palestrante. Fernanda, que alegria ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastor. Obrigada. É uma honra também e falar de um assunto que é tão importante como você falou, não é só no mês de setembro, é o tempo, a gente tem que estar vigilante, porque as situações estão aí para roubar aquilo que é mais importante e a gente tem que parar para dar uma refletida sobre isso. Então, Perfeitamente. Fernanda, antes de nós entrarmos nas perguntas que eu quero efetuar aqui, fazer para você, eu sei que você gostaria de compartilhar um pouquinho da tua própria história, uhum, especialmente sobre como a espiritualidade, porque nós sabemos, uhum, Fernanda, que existe ainda, infelizmente, um tabu muito grande quando se fala de espiritualidade no meio científico. Né? sim, Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a espiritualidade que ajudou, né, na sim. prevenção e no enfrentamento de questões relacionadas à saúde mental. Sim. Bom, eu acho que eu era a pessoa mais indicada para falar sobre transtornos mentais na prática, no sentido de viver alguns deles. Porque passei por muitas coisas na minha vida que poderiam me levar ao desenvolvimento de vários transtornos. Tanto na questão genética mesmo, por família, que eu tive, tenho na família casos de suicídio, tenho na família muitos casos de depressão, tenho na família casos de internação psiquiátrica grave, com essas tentativas. Vim de um lar onde, de alguma forma, não houve uma estrutura, e isso fez também com que abalasse, de certa forma, o meu estado emocional e repercutisse nas minhas escolhas futuras. E então, assim, devido a tudo isso, eu deveria, penso assim, olhando até como uma observadora do meu comportamento, da minha vida, eu teria todos os indicativos para desenvolver alguma doença mental. Inclusive, na minha família, algumas pessoas falam: Nossa, Fernanda, tu é um milagre mesmo, tu é um caso à parte, porque infelizmente tenho muitos primos, familiares próximos que acabam tomando medicação e tudo mais. Então, o que eu vou falar aqui, tanto das estratégias do ponto de vista da ciência, tanto do aspecto da espiritualidade, que inclusive a ciência já corrobora também, são aspectos que eu tento colocar na minha vida prática e que, graças a Deus, é o que tem me tornado, né? Não que eu seja uma pessoa perfeita, longe disso, mas é livre desses problemas que poderiam estar muito perto de mim. Perdi o meu pai também muito cedo. Meu pai era assim um pilar na minha família, porque eu era filha única. A minha mãe sempre foi muito dependente do meu pai, de todos os pontos de vista, emocional, financeiro. Então a perda repentina do meu pai fez com que houvesse também uma desestabilização ali na minha família. E ali foi, digamos, um marcador que talvez, se o senhor não tivesse me guardado, eu realmente nem estaria aqui falando com o pastor, porque não sei qual seria o
o meu destino, né? Passei também por um histórico de abuso sexual na infância. Então foram muitos marcadores que, quando a gente estuda a psicologia, estuda a ciência, a gente sabe que às vezes essas marcas, elas são quase que irreversíveis, e que se a gente não lida de forma mais cautelosa e preventiva com isso, a gente acaba por adoecer. Então, eu utilizei algumas estratégias, a espiritualidade foi um marco, conhecer Jesus foi um marco na minha vida, foi o que realmente eu considero, apesar de ter feito 8 anos de terapia, e muita gente fala, nossa, a terapia é a solução de todos os problemas, e eu como psicóloga, não posso dizer que não é bom fazer terapia, mas algumas coisas, a terapia tem um limite, a psicologia tem um limite, e aí essa transformação de caráter eu só encontrei quando eu conheci Jesus. E aí realmente a minha vida foi totalmente transformada. Hoje as pessoas da minha família olham assim e pensam, nossa, como é que tu conseguiu isso? Como é que tu conseguiu encontrar uma pessoa bacana, que não seja num relacionamento abusivo? Como é que tu conseguiu fazer todo um enfrentamento, inclusive de estilo de vida muito diferente, da maneira como gerencia as finanças, da estrutura familiar com 2 crianças. Então eu vejo que isso é só Jesus que é capaz de fazer na nossa vida. Então acho que é um compilado de coisas, mas que Jesus fica em cima de todas elas. E inclusive, pastor, a Organização Mundial da Saúde hoje ela enquadra a espiritualidade como o 5º pilar para o bem-estar. Então não é mais uma coisa assim, um adendo, algo, importante. Não, é algo que a própria Organização Mundial da Saúde considera como necessário para você conseguir ter uma vida de bem-estar, uma qualidade de vida e, inclusive, prevenir doenças. Então, já é algo tão importante quanto outros pilares como sono, atividade física, entra a questão da espiritualidade. Perfeito, Fernanda. Que interessante saber que a Organização Mundial de Saúde pontuou a espiritualidade, né? Para nós que somos cristãos, acreditamos que o pilar número 1, né, é nós termos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Sim. E aqui a gente não fala de religião, a gente fala de realmente você ter uma relação com Deus. E quando você tem uma relação com Deus, a tua vida, ela de fato entra em uma harmonia. Verdade. E se você estiver bem, assim como imagina a tua alma, a Bíblia diz, assim você é. E se você estiver bem com Deus, seu coração está em paz, as coisas realmente funcionam muito melhores. Sim. Não nos isenta de ter algumas dificuldades, algumas tribulações, lutas, enfim, mas a certeza é que nós temos muito mais sensibilidade para resolver os problemas que possam vir a acontecer, né? Sim. Quando você diz que a família pergunta para você e muitas vezes até fala para você que você tem um bom relacionamento, ou seja, tudo partindo do princípio de que você estando bem, você acaba atraindo também as coisas boas para perto de você, né? Sim. Fernanda, você me fala sobre alguns aspectos relevantes, né? Você, em alguns momentos da nossa conversa inicial, você deixou bem claro aqui. Quais são hoje os aspectos que você estava dizendo? Eu gostaria que você entrasse mais a fundo nesse assunto, quando o assunto é prevenção de doenças mentais ou até mesmo do suicídio, na qual é o tema que nós estamos também falando. Quais são os aspectos mais relevantes? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Eu vou falar de 3 aspectos, começando por um que talvez seja o que mais as pessoas têm negligenciado hoje em dia, assim, talvez não dando a devida importância e que mais interfere na nossa vida no geral. E a falta desse aspecto é um fator de porta de entrada para uma pessoa começar a ter mudança na forma como ela pensa, inclusive começar a pensar sobre morte, daqui a pouco começar a pensar num plano suicida e realmente tentar o suicídio. E essa questão é a questão da qualidade do sono. Então, o sono e a própria Bíblia nos ensina também, no Salmo 127, quando Deus fala que Deus de dá que os adianta, céus, né, dormir, acordar cedo e dormir tarde, se é Deus quem te dá o sono, é Deus quem te sustenta. Então, a gente vive numa correria e tão preocupado com coisas que às vezes são vãs e a gente está perdendo
o essencial, que é cuidado básico, que é cuidar, por exemplo, do sono. Então, o sono, ele é regulador de tudo, simplesmente de tudo. Se a gente não dorme, a gente não tem memória. Se a gente não dorme, a gente não tem regulação emocional. Se a gente não dorme, a gente fica mais impulsivo, mais irritado, a gente tende a tomar decisões de forma menos prudente. Se a gente não dorme, inclusive os estudos mostram que privação de sono, quando a gente fala, é dormir principalmente de 5 horas para menos, né? Mas o ideal é você dormir sempre de 7 a 9 horas. Isso é o que os estudos mostram. E então quer dizer que se você dorme 6 horas, você já está em déficit, você já não... Tua qualidade de vida já acaba sendo prejudicada, e querendo ou não, o teu pensamento já não fica na clareza que a gente espera, tua saúde acaba sendo de alguma forma afetada. Então a gente precisa preservar essas 7 a 9 horas. Estamos falando aqui de adultos, preferencialmente. Uhum. Então, quando a gente dorme 5 horas, é como se a gente tivesse tomado 2 taças de vinho. Então, é como se o cérebro funcionasse, a gente até brinca, tô bêbado de sono, mas isso tem um sentido científico mesmo. A gente funciona de uma maneira diferente quando a gente dorme pouco, e a gente fica muito mais vulnerável a doenças sérias, não só a depressão e a ansiedade, como um bipolar, ele cicla. Eu tenho um familiar que é bipolar, e a gente sempre conversa sobre isso. Dormir pouco é um pontapé para você desenvolver a doença que você já tem uma certa vulnerabilidade. Então, eu tenho vulnerabilidade talvez a uma questão de doença cardíaca, o meu pai morreu de infarto, então eu tenho que ficar em alerta. Provavelmente eu tenho essa vulnerabilidade, e se eu dormir pouco, isso pode me fazer muito mal. Uhum. E o suicídio, a questão do pensamento, ele só é regulado quando a gente dorme bem, realmente. A maneira como eu olho a vida, com um olhar mais positivo, tem a ver também com a minha qualidade de sono. Inclusive, estudos mostram, como eu estava dizendo, que pessoas que dormem 5 horas para menos, elas têm uma visão mais negativa da vida. Elas, de fato, olham a vida de uma maneira mais pessimista. Às vezes a gente pensa, aquela pessoa é negativa. Não, simplesmente, às vezes, aquela pessoa não está dormindo bem. Uhum. Então, a gente precisa respeitar isso, essas horas de sono, que envolve uma qualidade de sono também, que envolve você dormir sem uso excessivo de cafeína durante o dia, cuidando com telas no período da noite, dormindo num ambiente o mais escuro possível. Então, cuidando desses aspectos para que você consiga realmente deitar e ter um sono de qualidade. Todas essas coisas, cafeína, álcool, uso excessivo de telas, eles bloqueiam melatonina, e melatonina é o hormônio de regeneração celular. Então, quando você tem pouca melatonina, não é que você não durma, você até pode dormir, mas o seu sono é ruim. Uhum. E com isso você fica com células doentes, inflamadas, e você fica uma bomba relógio, digamos. Qualquer momento você pode adoecer. Então, o suicídio está também, a prevenção a ele está também associada a esse cuidado tão básico com a qualidade de sono. É interessante isso, né, Fernanda? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificações. Nós estamos falando aqui com a doutora Fernanda, e ela nos fala que a qualidade do sono é fundamental nessa questão de saúde mental, né? E o próprio Cristo, né, Fernanda? Você vai ler na Bíblia que ele dormiu em alguns momentos. E há pessoas que acham que são melhores que Jesus, então elas não precisam dormir, né? Tudo bem, existem as doenças, né? Patologias que infelizmente desalinhou alguma coisa e a pessoa não consegue ter o sono, a qualidade de sono que deveria. Mas quando você cita o Salmo de número 127, o versículo 2 diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. E esse é um grande desafio a nós, vencermos a nossa ansiedade, as preocupações da vida e realmente saber descansar, e aqui é literalmente descansar através da qualidade de sono, né? Então, esse é um dos aspectos. Você disse que tem mais 2, vamos lá? Sim. E até só fazendo um gancho com o que você falou, tem até um ditado, não sei, uma frase que fala, eu trabalho enquanto eles dormem, uma coisa assim. Então, isso popularizou, mas assim, não faz nenhum sentido em termos de saúde. Então, a gente tem que... Eu acredito também que essa questão do sono, né, qualidade de sono, quando tem muita gente dizendo, você tem que acordar
10 para 5 da manhã, porque aí você vai produzir mais, você vai ter mais resultados. Mas eu conheço pessoas que dormem muito mais tempo de manhã e que são muito bem altamente produtivos, com grandes resultados. Acho que tem muito a ver também com o próprio corpo, como responde, a genética de cada um. Então, você querer trazer uma ideia de uma visão, né, que tem que ser... Seja muito determinista, né? Eu respeito as pessoas que falam isso, né, mas não é regra. Não é regra, né? A gente vê que realmente não é regras. Sim. Então tem gente que toma banho de água quente de manhã e é bem sucedido, né? Alguns dizem, não, tem que ser de água gelada, tem que se mergulhar no gelo. Tudo bem, são desafios, eu entendo essas pessoas, mas a qualidade de sono, como você falou, eu também concordo com você. Quero saber quais são os outros aspectos, fala com a gente aqui. Sim, então, ainda nessa linha da qualidade do sono, uma coisa que a gente tem que pensar, e que essa talvez seja uma das mais importantes, é a gente estabelecer prioridades. Mas a questão de prioridades tem a ver com uma reflexão muito simples, assim, se a gente fosse parar para pensar assim, o que mais importa na nossa vida? Se eu fizesse uma pergunta para o pastor, né? O que mais importa na sua vida? O que para você é o mais importante? Que se você perdesse isso, você ficaria muito mal. Isso te desestabilizaria. Sim, em primeiro lugar é o Senhor, para mim, né? Já respondeu. E a segunda coisa é a família, né? Para mim são as prioridades número 1. E aí você continua. Eu ainda falo, pense em 3 prioridades. E normalmente as pessoas respondem isso. Respondem, mesmo quando eu estou dando palestra e não é um público necessariamente cristão, muitas pessoas falam, Deus é minha prioridade, filhos é minha prioridade, família é minha prioridade, saúde é minha prioridade. E aí eu faço uma segunda pergunta. O quanto você investe de tempo no que é prioridade? Porque é fácil a gente dizer, né? O que mais importa é a minha família. O que mais importa é o Senhor. Eu não estou falando agora do pastor, mas Deus é o que mais importa. Mas será que você dedica 5 minutos do seu dia a fazer uma oração, se Deus é o que mais importa? Será que você tem um tempo de qualidade com seu filho? Você realmente desfruta de momentos com o que mais importa na sua vida? E saúde, então, nem se fala. As pessoas falam, saúde é o que mais importa. E o que você faz pela sua saúde? Sim. Você faz alguma coisa pela sua saúde? Ou você espera acontecer algo? Eu fiquei diabético, agora eu vou fazer uma atividade física. Sim. Me aconteceu alguma coisa. Então, a saúde mental, ela está muito relacionada, e eu falo até de uma vida próspera, de uma vida de realização interna, não de quantidade de coisas que eu tenho, não disso, mas de um senso de realização. Isso parte muito de uma vida pautada em prioridade. Quer dizer, eu sei o que é prioridade, e se eu sei o que é prioridade, eu não vou gastar tempo com o que não é prioridade. Quer dizer, eu não vou... Por que eu vou... Porque provavelmente quase ninguém responde assim, o Instagram é a minha maior... Não sei se eu nem poderia falar, né? Eu acho. Mas assim, ninguém fala, a rede social tal é a minha prioridade. Sim. Ninguém fala, pelo menos eu nunca ouvi alguém falar isso. Mas o quanto de tempo, às vezes, a gente despende com isso? Então, muito adoecimento, inclusive a depressão, é uma doença que muitas vezes advém de sentimento de culpa. Eu devia ter feito e não fiz. Por que eu não fiz daquele jeito? Aquela ruminação mental que faz com que a pessoa muitas vezes queira tirar a própria vida pelo arrependimento. Então, a palavra mesmo fala, né, que a tristeza, acho que está em 2 Coríntios, acho que não me recordo agora exato, mas que a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento, mas a tristeza do mundo gera morte. Então, quando a gente se permite estar triste, e isso gera uma reflexão que faz a gente mudar de vida, refletir sobre o que realmente importa, isso faz todo sentido. Isso não vai fazer com que a gente entre numa depressão. Mas o fato da gente viver uma vida correndo atrás de vento sem ter noção do que realmente importa, e daqui a pouco, quando acontece algo, a gente se dá conta disso, aí muitas vezes é disso que vem o adoecimento mesmo, mental e tudo que decorre disso. Perfeito. Qualidade do sono, então, o primeiro aspecto. Sim. Não em ordem de prioridades, né? Perfeito. No seu ponto de vista, qual é o segundo aspecto? Então, o segundo aspecto é esse, do estabelecer prioridades. Ok. E o terceiro aspecto é algo
esse é bem interessante porque normalmente a gente acredita que as pessoas que não estão bem, elas não podem ajudar outra pessoa, né? Na verdade, a gente escutava muito, você não está bem, como que você vai ajudar alguém? E hoje, os estudos mostram isso, são coisas bem recentes que têm se visto, que uma das maneiras mais naturais do nosso cérebro liberar dopamina, que é um hormônio de motivação e bem-estar, é você ajudando alguém. É você envolvido a prestar ajuda para alguém. Essa é a melhor terapia que você pode encontrar e que faz realmente com que o seu cérebro libere hormônios como dopamina, ocitocina, que são hormônios que te protegem desses transtornos mentais. Então, ajudar alguém, tanto num trabalho voluntário, numa obra que você faça na igreja, no seu bairro, enfim, onde você está, isso não só previne, mas como também é tratamento. Eu estou com uma depressão. Se envolva em algo, ajude alguém, preste socorro para alguém. E é incrível, isso tem um efeito, eu quase diria milagroso. Assim. A própria palavra de Deus, Jesus deixou bem claro que melhor é servir do que ser servido. E isso tem um contexto grandiosíssimo nessa frase de Jesus. É verdade. E isso que você está falando é um dos fatores que são resultados de você servir. Nós temos projetos sociais hoje em que pessoas que foram ajudadas ali atrás hoje estão contribuindo e elas saíram de depressões. Eu acredito. Eu li um artigo para reforçar a informação que você nos trouxe, que principalmente as doenças no sentido emocional, mental, depressão, ansiedade, é sugerido sim que essas pessoas estejam indo ao hospital fazer uma visita para alguém que está doente, porque a pessoa ela se sentindo útil, libera exatamente como você falou, esses hormônios que vão trazer o bem-estar, a alegria, a motivação para dar continuidade na sua jornada, né? Exato. E o Cristo nos ensina isso, não é por acaso. Então, é sair dessa zona de... não é nem conforto, né? Essa zona doente, né? De se posicionar, ser intencional nessa mudança, se esforçar. E com certeza, quando você vê o sorriso de alguém, Fernanda, você serve, né? Quando você serve alguém, vê o sorriso, vê o resultado, não tem a emoção que você sente, a alegria que você sente, com certeza coloca por terra toda enfermidade que está tentando se alojar no teu corpo. Eu acredito, eu acredito. A gente sai daquela eu sou o centro, né? Ó vida, ó céu, meus problemas, que sim, tem pessoas que têm problemas muito sérios, e enfim, não desmerecendo problema de ninguém, mas sempre que a gente dá esse passo para, mesmo não estando bem, ajudar alguém, a gente sai dessa posição de ego, assim, nossa, minha, e você começa a ver que existem realidades, às vezes mais difíceis, tão desafiadoras quanto, e esse senso de pertencimento mesmo faz com que a gente vá se curando mesmo. É uma cura verdadeira que acontece. Amém. Ô Fernanda, e como psicóloga e especialista em neurociências, qual é o papel da espiritualidade na prevenção de doenças mentais? Existe uma relação real e mensurável entre fé e saúde mental? Então, eu já fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo dessa questão que a Organização Mundial da Saúde já reconhece a espiritualidade, mas ainda reconhece como de uma forma muito bem ampla. A Organização Mundial da Saúde não fala num aspecto religioso, ela fala de uma forma ampla. Sim. Mas já existem muitos estudos que falam sobre aspectos mais específicos, como, por exemplo, a questão da oração. Então, os estudos mostram que pessoas que oram, elas têm menor risco. Na verdade, elas têm uma parte do cérebro mais espessa, que é essa parte frontal aqui, que é a parte que nos torna mais seres humanos, que faz a gente desenvolver atitudes, comportamentos mais refinados, que eu falo como essa capacidade de empatia, de compaixão, até de autoestima. Então, as pessoas que oram mais, elas têm a possibilidade de um comportamento menos impulsivo, um comportamento que me gera essa capacidade de pensar antes de agir, e prevenção de doenças, como doenças cardíacas, hipertensão.
Então já existe essa correlação entre a prática da oração com prevenção de doenças tanto físicas quanto mentais. Acho que isso já é assim, Sim, nossa. eu vi um estudo onde que colocaram 2 grupos de pessoas, as pessoas que tinham um nível de espiritualidade, que tinham vida de oração, que criam em Deus, e pessoas que não tinham esse nível de espiritualidade. E Uhum. deram a eles pílulas de farinha, placebos, né, para que Uhum. eles usassem como cura de uma enfermidade, que todos tinham a mesma enfermidade. Aham. E o grupo de pessoas que criam em Deus, 80% foram curados. E do Uhum. grupo que não cria, ninguém foi curado. Então, para Aham. você ver que existe realmente, sem dúvida nenhuma, algo que acontece, Sim. né? Eu vi também um estudo há muitos anos sobre isso, que a fé libera no organismo uma substância que é curadora. Sim. Sim. Eu tenho amigos médicos e quando eu converso com eles, eu gosto de fazer essas perguntas assim, né? Uhum. Porque no meio científico, infelizmente, eu falo infelizmente baseado naquilo que a gente crê, Sim. ainda existe uma resistência para reconhecer um milagre, para reconhecer Uhum. situações. Sim. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço muito bem e que ele estava com um câncer, uma leucemia, e quando ele descobriu assim, caiu o chão, né? Porque você descobre uma enfermidade como câncer, você já associa a morte, enfim. Uhum. E quando estava conversando com ele, oramos e ele participou. Eu lembro assim que ele fez uma bateria de exames e ele estava muito mal, muito mal. E em um culto, uma reunião, uma quinta-feira, ele veio na frente, no altar, chorando muito. E quando acabou o culto, ele me procurou e falou assim: Pastor Rafael, eu fui curado essa noite. Eu disse para ele assim: Amém. Ele disse: Amanhã eu vou pedir para o médico refazer todos os exames que eu fiz, porque eu tenho Nossa. certeza que nessa noite eu fui curado. Não há nenhuma intervenção humana aqui, nada. Uhum. Na sexta-feira ele foi ao doutor e falou para ele que queria refazer os exames. O médico olhou para ele e disse: Da onde você vai gastar dinheiro? Os exames ficaram prontos essa semana, agora você quer fazer outro? Ele disse: Sim, por Uhum. quê? Porque eu fui curado, doutor. Aí o doutor olhou para ele, né, na sua incredulidade, e disse: Não tem como. Mas se você quiser, tudo bem. Refez os exames e ele foi curado. De fato, ele foi curado. Uhum. Quando o médico pediu os exames, o resultado, que ele viu os exames, ele quase que pediu, ele pediu na verdade que fosse refeito, agora é contraprova. E ele Aham. falou: "Não, não vou fazer". Por quê? Porque eu creio que eu fui curado. E ele foi curado. Olha só. E aí esse médico, inclusive depois essa pessoa escreve um livro. Uma Uhum. hora eu vou trazer ele aqui no podcast também para falar. E ele escreve um livro contando a sua cura e o médico faz um relato no livro. Nossa, que legal. Aham. Então Uhum. hoje existem médicos, a ciência realmente tem reconhecido. Aham. Tenho amigos médicos que trabalham em plantões de UTI, Uhum. alguns médicos que são amigos, e sempre Uhum. faço esse questionamento: você crê em Deus? Uhum. E eles dizem: eu creio, pastor, porque dentro da UTI eu já vi tanta coisa acontecer, dos médicos dizerem, não tem mais, nós, né, Aham. dizer, não tem mais o que ser feito. Uhum. Acabou. Uhum. Aos Uhum. olhos da medicina não há mais o que ser feito. E de Sim, repente uma intervenção de Deus acontece e o milagre acontece, né? Então, sim, nós poderíamos ficar aqui o tempo sim, inteiro falando sobre isso, porque e eu faço questão de perguntar para os profissionais na área de saúde, como o seu, né, de saúde mental, qual é a sua visão em referência a isso, né? uhum, Ô Fernanda, e quando você fez a sua faculdade, né, a universidade, uhum. você fez o seu curso em qual estado? Aqui em Santa Catarina Não, Rio mesmo? Grande do Sul. Eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul. PUC. Aham. E como é que foi ali naquele tempo? Porque ali você já tinha Jesus no teu coração? Como é que foi? Não, Você era uma não. religiosa, que tinha uma religião. Isso, isso. Eu Aham. não era convertida. Fui Porque me ali converter você. depois que eu me formei. Aham. Porque Então, esse é um ambiente onde você é muito confrontado com a sua fé. sim, sim. Principalmente na área de psicologia, né? Bastante. É. Aham. Ainda é um ambiente assim bem. Como é que eu vou dizer? Diverso, eu diria, do ponto de vista de crenças, assim, as pessoas pensam de uma maneira bem alternativa diante de algumas coisas diante da vida. Então, realmente, eu penso que hoje, como cristã, estando num ambiente assim, Uhum. é,
talvez eu teria outro tipo de forma, de visão, até daquilo que eu aprendia, né? Então ainda são ambientes, mas a gente é que tem que fazer a diferença nesses ambientes, né? Porque Perfeito. Eu ah, acredito que tem que haver esse equilíbrio, né, entre a fé e a sim, ciência. sim, Nós também não podemos, como cristãos, espiritualizar tudo. tudo, exato, Existem exato. coisas que realmente deve se procurar ajuda. Aham, E a ajuda, Deus capacitou pessoas como vocês, que são esses sim, profissionais que podem contribuir para a sim, nossa alma. sim, E existem coisas que realmente vão fugir da mão dos profissionais, mas que da mão de Deus não vai fugir. E que exato, Deus pode operar esse milagre, né? sim. Então a fé ela não substitui um cuidado de um profissional, Hum. porém ela potencializa a recuperação. É, exato, E é isso que as exato. pessoas precisam colocar na cabeça. Não, não, e também até discernir quando o que que é, às vezes alguma coisa mais espiritual, alguma coisa mais emocional, e ter Uhum, esse discernimento. E outra coisa que eu lembrei de falar, que é interessante, é que é, o nosso cérebro é altamente influenciado pelo contexto onde a gente está, a gente pensa que não, mas pelo contexto, pelas pessoas que a gente se relaciona. Estudos também mostram que nós somos altamente influenciados pelas 5 pessoas que nós mais convivemos. No sentido, por isso que eu creio a palavra de Deus, de novo, Deus fala aqui, a gente vira uma só carne, né? A gente pensa, a gente começa a viver e pensar muito parecido como o nosso cônjuge, a ponto de a gente saber praticamente antes da pessoa falar o que ela vai falar. E os estudos mostram isso. Então, também pensar o quanto a gente pode influenciar, muitas vezes, esses ambientes uhum. onde as pessoas não conhecem tanto a Jesus, porque de fato há essa influência, inclusive em termos que a neurociências mostra, né, de cérebros conectados quando convivendo muito tempo juntos. Então é Uhum. interessante, a pessoa passa daqui a pouco a crer ou a pensar como simplesmente por conviver comigo e se espelhar em mim, Sim. em me admirar, enfim. Então, isso Uhum. também, por isso que nós somos, eu penso, a nossa vida é o nosso maior testemunho, né? Perfeito. Não existe neutralidade em uma amizade. Sim, Nós vamos ou influenciar ou nós seremos influenciados. Isso é fato. é verdade. Isso que você fala de você conviver com as pessoas. Verdade. Sim, Me diga com quem tu andas, eu direi quem você uhum. será daqui a 5 É anos. Se verdade, você continuar convivendo com essas pessoas, é né? Então, verdade. e o nosso papel, sem dúvida nenhuma, é influenciar com a palavra de Deus, os Uhum. princípios da palavra, os valores da palavra, e não sermos contaminados por aquilo que o mundo possa nos Sim, oferecer, né? Ô sim. Fernanda, e referente às redes sociais hoje, Uhum. nós vivemos um tempo em que as redes sociais, você acabou de falar sobre prioridades, né? Aham. E hoje a maior, uma das coisas que nós não vamos ter desculpas diante de Deus é dizer que nós não tínhamos tempo, É verdade. né, para buscar a Ele ou para dar um tempo para a família. Porque se Deus naquele momento pegar o relatório de tempo que nós ficamos nas redes sociais em um dia, ele vai dizer: não, filho, você teve muito tempo para me buscar, você teve muito tempo para Sim, estar com a sua família. sim. E esse excesso de tela, você Uhum. acredita que isso está prejudicando a saúde mental das pessoas? E como a gente poderia procurar encontrar um equilíbrio nisso tudo? Sim. É, se a gente fosse colocar na balança hoje, a gente vê muito prejuízo, até mais que vantagem. Mas a gente vê vantagens também do avanço da tecnologia, né? Uhum. Mas quando a gente fala nos prejuízos, eles são bem. Eles preocupam quem estuda o cérebro, quem estuda o comportamento, porque não só por nós estarmos muito tempo nas telas e com isso a gente deixa de priorizar, mas pelo impacto disso no cérebro. Então, realmente, o nosso cérebro está modificando pelo excesso de tecnologia, modificando a ponto de algumas funções do cérebro já não estarem muito hiperfuncionantes, funcionando como funcionavam há um tempo atrás. E a gente não sabe, na verdade, a ciência ainda não sabe onde isso vai dar, o Uhum. que vai acontecer. Na verdade, estudando um pouco a palavra, a gente pensando até no fim dos tempos, eu acredito que a gente consegue, mas aí seria para um outro momento, mas até fazer uma correlação com o fim dos tempos e o que a Bíblia fala que iria acontecer de fato, como nós nos comportaríamos, né?
e que realmente a gente precisaria praticamente sair do mundo, não sair do mundo fisicamente, mas assim, se desligar de muita coisa para conseguir ficar firme, porque a tendência é a gente cair na tentação de ficar viciado realmente. Existem muitas pessoas que estão viciadas hoje, elas nem sabem que estão viciadas, mas você competir contra a telinha lá você fica todo o tempo rodando e liberando dopamina, a você largar o celular e dizer, não, eu vou dedicar um tempo para algo que é importante, como uma atividade física, isso é praticamente invencível se você não tem consciência disso, porque a tendência é o seu cérebro querer aquela dopamina fácil e de forma muito rápida. E dopamina fácil de forma rápida te gera um pico e depois você cai, e aí você quer de novo aquilo. E o seu cérebro vai começar a buscar uma forma fácil de sentir prazer. E aí o que acontece? A gente dessensibiliza esse cérebro ao que realmente importa. Então eu não vejo mais sentido em ler um livro, eu não vejo mais sentido em sentar e ler a palavra, porque isso vai precisar de um esforço meu. Eu não vejo mais sentido em sair para caminhar com um amigo, porque eu prefiro fazer essas coisas que me geram esse... Claro que isso não é uma coisa consciente, não é uma coisa que conscientemente eu penso, mas o meu cérebro vai tender a buscar essas coisas que me dão prazer de uma maneira muito rápida. E aí, pensando em crianças, por exemplo, o problema é ainda maior, né? Porque o cérebro da criança não está formado, então a gente está falando de situações que podem gerar problemas na formação desse cérebro. Então é bem complicado. Por isso, assim, aí já vários estudos mostram, pessoas que ficam muito imersas em redes sociais, elas estão mais propensas à depressão, estão 3 vezes mais propensas a ter problemas de ansiedade e, com isso, mais propensas a risco de suicídio por essa insatisfação com a vida que vai me gerando porque eu me comparo com uma vitrine que não é a realidade e eu penso que minha vida não é tão boa assim, né? E isso vai alimentando dentro de mim esse senso de falta de realização com a vida. E é o que tem gerado nas pessoas. Sim. Cada vez que a pessoa rola a telinha é uma dose de dopamina que vai sendo inserida no organismo dela. Isso. E semelhante à drogadição. Exato, exatamente. Porque a pessoa, quando ela faz o uso da drogadição, libera, né, a dopamina no corpo, enfim, os hormônios que trazem aquele momento de prazer. Só que depois é uma depressão que ela cai, e aí então ela sente a necessidade de ter que pegar de novo. E aí você percebe que pessoas hoje estão olhando no celular, daqui a pouco ela coloca do lado, mas não dá 1 minuto, ela já pega de volta, porque ela quer mais dose de dopamina no organismo. Hoje, inclusive, meio-dia, estava com meu filho, ele estava no celular, e aí eu conversei com ele, falei, filho, hoje à noite nós vamos ter uma conversa, por quê? Porque nós vamos estabelecer algumas disciplinas em referência ao celular, porque eu vi que essa semana ele ficou muito tempo no celular, e aí então eu falando a ele, filho, você é um menino muito inteligente, e você tem que aproveitar o seu tempo para buscar coisas que vão acrescentar a sua inteligência, a sua moral, aquilo que você é. Então você imagina, filho, você ficou muito tempo no celular, tudo bem. O que ele fica? Ele abre lá o amiguinho dele e os dois fazem tarefa juntos. Mas quando acaba as tarefas, aí eles ficam brincando, tudo bem. Essa semana ainda eu estava pensando, quando eu era garoto, eu brincava com os meus amiguinhos na rua. Hoje é um outro mundo, é uma outra geração, e meu filho brinca com o amiguinho dele de forma virtual. Né? Mas mesmo assim, sendo a tela, eu já conversei com ele, agora à noite a gente vai ter uma reunião em casa, a gente vai ajustar algumas coisas. A importância, porque sem dúvida nenhuma a gente vê muita gente adoecendo emocionalmente exatamente por essa questão de telas. Sim, e a questão assim, por exemplo, de jogos, né, que a gente vê a questão, porque o que gera essa dopamina é o novo, é o que vem adiante, é isso que libera, na verdade a dopamina ela não é o hormônio necessariamente da motivação, e sim da busca.
Quer dizer, o que vem depois? O que vem? Aham. O que vem? Então, o jogo por si só não seria uma coisa necessariamente ruim, vamos pensar assim, o videogame e tal. O Dependendo do problema. estilo de jogo. Ah, sim, é isso que eu ia dizer. Tem duas Sim. questões. O problema é o tempo de jogo, que não pode Aham. ser. O jogo não pode deixar com que a criança ou adulto faça outras coisas que também importam. Não pode tirar esse tempo, né? Ele tem que fazer parte da rotina, mas não pode tirar o tempo. Uhum. E outra coisa, óbvio, é o cunho desse jogo. Mas, de qualquer modo, tudo isso afeta o funcionamento do meu cérebro e faz com que, de alguma forma, principalmente se eu tenho alguma predisposição. Mas o ponto é assim, hoje em dia, para você se tornar viciado em algo, você precisa ter uma predisposição a isso. A predisposição que a gente fala é você ter alguém na sua família com algum vício. Uhum. E da sua família com algum vício, provavelmente todo mundo tem algum vício, seja de álcool, seja de pornografia, de compras compulsivas, de sei lá o quê. Uhum. Então, todos nós estamos suscetíveis a nos viciarmos. Uhum. Então, diante desse cenário, realmente a gente precisa... Aí você tinha me perguntado do equilíbrio, né? O equilíbrio é justamente você estabelecer uma rotina e não tirar tempo do que importa em prol disso. Se você precisar tirar tempo do que importa, então melhor você nem ter contato com isso. É essa consciência e disciplina, não deixar celular perto. São coisas assim que às vezes as pessoas, nossa, que radical. Mas não tem como. Não tem como você... A mesma coisa você dizer para um viciado, deixa o crack ali do teu lado, tu não vai Deixa usar. no bolso. Deixa ali. Não, isso não vai dar certo. Exato. Tem um restaurante aqui na região que eu achei muito interessante assim a jogada deles. Você entra, aí tem alguns suportezinhos, assim, tipo meias, e ali existe uma placa dizendo que é para você deixar o seu celular ali, que legal. Que aí você ganha uma sobremesa de brinde. Que bom. Agora você imagina, né, Fernanda, a que ponto que nós chegamos hoje? Isso. Onde que antigamente a gente ia num restaurante, num lugar como esse, para quê? Para conversar, lugar de mesa, né? Lugar de intimidade, de relação, e de repente chegamos a um nível em que temos que ser beneficiados com alguma coisa para deixar o celular ali, porque senão o celular ele vai ser... Hoje pessoas elas acordam com o celular já colado nela, né? Isso. Porque já faz parte do corpo da pessoa, parece. Já é um elemento que faz parte. Não, já faz mesmo, já faz, pastora, já faz. Os estudos mostram que o celular já tem uma representação no cérebro. Então é como se fosse um membro do corpo. Olha só, exatamente. Então, como se fosse um membro do corpo. Exatamente. Que legal. Pessoal, nós estamos aqui no RemaCast, um bate-papo muito incrível com a doutora Fernanda, e eu estou passando aqui também para dizer para você não se esquecer de se inscrever aí no canal, ativa ali o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Fernanda, vamos lá. Eu acho bem interessante essa questão de nós falarmos sobre esse assunto, porque muita gente está se identificando, muitos de nós estamos nos identificando, e isso certamente vai nos fazer refletir, pelo menos. A mudança, obviamente, é de cada um. A decisão da mudança, ser intencional na mudança é de cada um. Mas, pelo menos, nós estamos recebendo informações muito importantes. Quando se fala de estresse, que eu sempre falo que o estresse é o excesso do presente. A ansiedade é o excesso do futuro. E a depressão é o excesso do passado. Como nós podemos adotar, como nós podemos nos posicionar para prevenir esses três inimigos da nossa alma? O estresse, a ansiedade e também a depressão. Como nós poderíamos nos posicionar? Qual é o seu conselho para nós que estamos assistindo aqui agora? Que nós deveríamos tomar decisões para poder se livrar um pouquinho disso, que todos os dias está na porta da nossa casa batendo, né? Sim. Isso eu acredito que parte do autoconhecimento. O primeiro passo é o autoconhecimento de que todas as emoções elas fazem parte da vida. E quando há um sinal de adoecimento, seja no corpo físico, seja até no aspecto emocional, é um sinalizador de que algo ficou em desajuste. Alguma emoção que eu não consegui digerir, que eu não reconheci de maneira adequada. Então, autoconhecimento em que sentido? Primeira coisa, entender que todas as emoções elas fazem parte. Elas fazem parte.
existe uma dificuldade nossa, às vezes, em entender assim, bom, vai ter dias que eu não vou estar bem. E tá tudo bem. Eu não preciso estar sempre feliz, sempre alegre, sempre ahá, né? Isso é pesado demais. E, na verdade, Jesus ressalta bastante também isso, né? Quando ele fala bem-aventurados os que choram, a Bíblia fala também em Eclesiastes, há mais alegria numa casa onde há luto do que onde há alegria. Isso é muito incrível, porque justamente é isso que acontece com as emoções. A tristeza, ela é a emoção, considerada a emoção da reflexão. É a emoção que te torna mais sábio. Porque se tu for para pensar, pastor, a gente reflete sobre coisas profundas da vida, não é nos momentos de alegria, necessariamente. Sim. A reflexão sobre coisas profundas da vida, sobre coisas que a gente precisa mudar, sobre aquilo que não tá legal, que a gente precisa fazer algo, normalmente vem nos momentos de tristeza. E tem pessoas, infelizmente, que não se permitem estar tristes. E elas colocam a tristeza para debaixo do tapete. E esse negócio de colocar a emoção para debaixo do tapete, de tipo, não vou sentir, isso não existe, entendeu? Não existe em que sentido? Em algum momento isso vai culminar em alguma coisa. Eu já atendia, na época que eu atendia, porque agora eu não faço mais atendimento clínico, mas na época que eu atendia algumas pessoas assim que, por não vivenciarem o luto da maneira como tinham que vivenciar, acabavam deprimindo depois. Pessoas que tinham tanta raiva dentro de si que canalizaram em alguma coisa porque não externalizaram a raiva. E a questão não é você sair socando todo mundo quando você tá com raiva. Não é isso. É você entender que, bom, haverão coisas que vão me deixar com raiva. E tá tudo certo. A questão é eu perceber essa emoção e entender o que eu faço a partir dela. Porque a raiva é outra emoção importante. As pessoas acham que a raiva é uma emoção assim, não sinta raiva. Isso é uma coisa, inclusive, muito ruim de você falar para uma criança. Não sinta raiva é uma coisa ruim. Não. A raiva é a emoção que te posiciona no mundo. É a emoção que não permite que as pessoas abusem de você. Que não montem na sua cabeça e façam o que você quer. A raiva te sinaliza que você precisa preservar o que é importante para você. Eu lembro que o pastor falou sobre, no último culto, agora eu me lembrei disso, que eu lembro que tu falou assim, eu não lembro como tu falou, mas eu lembro que tu falou assim, nossa, quando mexem com a igreja, isso mexe comigo. Irai-vos, mas não pequeis. Exato. Então, é isso. Mas por que mexe contigo? Porque é algo que é importante para ti e tu quer preservar. Então, a raiva vem como um sinalizador. Opa, tem algo aí que tá extrapolando um limite que eu não dei ou que está ferindo algo que é importante para mim. Então, eu sinto aquela coisa. Agora, o que você faz com isso é que é a grande questão. E que daí vem o autocontrole, você não pode sair socando todo mundo, falando um monte de besteira, assim como você pode, não, só um pouquinho. Eu vou me posicionar diante disso, eu vou dizer, não, eu não concordo, eu vou sair desse ambiente que está me atrapalhando. Então, esse autoconhecimento das emoções, ele é libertador porque previne muita coisa. Previne muito processo de adoecimento. Então, a gente tem uma visão um pouco errada de que existe emoção ruim. A emoção ruim é tristeza. Não, são todas importantes. Importante, às vezes, a gente respeitar esses momentos. Importante, às vezes, a gente entender que a gente vai ter medo de algumas coisas, mas o medo, ele não pode nos dominar. Esse que é o ponto que eu acho que é o que o Senhor nos ensina também, né? A gente tem que ter o temor, um temor que nos gere prudência, reflexão, mas não um medo. Aquela coisa que vai me paralisar e vai me gerar ansiedade e daqui a pouco eu vou adoecer. Exatamente. Então, o próprio Davi nos Salmos, ele fala que ele tem medo, mas mesmo assim ele vai. E é uma coisa que eu sempre ensino às pessoas exatamente. O medo, ele tem um poder paralisador. Mas é você que decide se vai paralisar diante dele ou não. Exato. Eu tenho alguns medos naturais. E eu lembro que eu fui num parque de diversão, aqui em Beto Carreiro, fazer uma propaganda aqui pra eles, né? Quem sabe saem uns royalties. Fui ali no Beto Carreiro e os meninos que me levaram, na época, isso fazem mais de 10 anos. E eram os jovens da igreja, eu era pastor dos jovens, e eles me levaram pra lá. E quando chegamos ali, eles mesmos tinham inaugurado o brinquedo lá da Fire Whip. E quando eu cheguei ali, tem uma área que é um mirante lá. Não sei se você já esteve,
mas você vai naquele mirante, e nesse mirante você consegue ver toda a volta dessa montanha-russa, né? Uhum. E quando eu vi toda aquela volta, e eu tenho muito medo de brinquedo assim, tenho medo de altura. Medo Aham. não. Mesmo com medo eu vou, mas eu tenho medo. Aham. E aí quando eu cheguei ali, aí o menino olhou pra mim e falou assim: Pastor Rafael, você vai? Meu Deus, eu vou ser fraco diante das minhas ovelhas, né? A ideia que não há nada de errado em dizer eu tenho medo, Isso. mas, né? Aham. É aquilo que você falava há pouco. Mas na hora eu disse, não, eu vou, mais ou menos dizendo assim, eu vou mostrar pra vocês que eu Aham. sou um machão e tal, né? Meu Deus, Fernanda, eu fui naquele brinquedo. Eu fechei o olho e até acabar eu fiquei preso segurando naquele suporte que tinha. Depois ainda eles vendiam DVD na época, né? Da tua Aham. volta, eles se filmavam. Quando eu vi, eu falo assim, delete isso aí, meu irmão, pelo amor de Deus, tira isso daí. Mas o que que é? Mesmo com medo, eu decidi ir. Aham. E a Isso. única forma da gente vencer o medo, sem dúvida nenhuma, é fazendo. É. Medo de altura, eu vou ter que subir nas alturas. Né? Qualquer Aham. medo que eu tenho, Isso. medo de mergulhar, vou ter que mergulhar para você Isso. conseguir vencer todos esses teus medos. Eu era uma pessoa muito, extremamente tímida. Uhum. Na escola tinha as homenagens e como eu tocava violão, todos os anos eles convidavam eu para cantar uma canção. Eu lembro que eu chegava e todos os anos era igual, os professores sabiam, mas eles queriam mesmo que eu vencesse esse desafio. E chegar e quando dá o primeiro acorde, a primeira canção, primeiras palavras, eu travar literalmente e não conseguir sair dali e começar a chorar, porque esse é o escape, né? Aham. Começava a Isso. chorar. Então tive que trabalhar emocionalmente. Hoje, para eu falar numa plateia, para eu falar para a igreja, para estar diante das pessoas, as pessoas dizem: Meu, tem uma boa desenvoltura. Não Uhum. parece que um dia. Mas eu, extremamente tímido. Olha só. Mas tive que vencer esses medos para poder me desenvolver melhor. E as pessoas precisam. Sim. O medo não pode ser um agente que limita ela, que paralisa ela. O medo faz você ver coisas que não existem, Exato. né? Ele te dá essa capacidade e nós precisamos. Achei muito interessante o que você falou, Fernanda. Muito Uhum. interessante mesmo. É que a gente espera estar preparado diante das coisas, né? Uhum. Eu digo assim, muitas pessoas, ah, não, mas quando eu estiver pronto. Não, mas não é assim. Tratando-se de medo, Sim. de insegurança, a gente vence na exposição, realmente. Claro que é uma exposição gradativa, né? Não vai, Isso. a pessoa tem medo de altura, você vai colocar a pessoa num prédio de 30 Aham. andares. Claro que não, mas é uma exposição gradativa, a pessoa precisa se expor. Exato. E com todas as emoções é assim, a gente precisa primeiramente reconhecer elas, entender que tá tudo certo, e entender que a saúde mental vem de ciclar por essas emoções. Uhum. Se você fica identificado demais com uma delas, isso não é positivo. Por exemplo, ah, Fernanda, eu fico triste a maior parte do tempo. Bom, então isso não é normal. Ah, Fernanda, eu fico com medo na maior parte do tempo. Isso não é normal. Ah, eu fico com raiva na maior parte do tempo no meu dia. Bom, isso não é normal. Inclusive, não é normal você ficar alegre o tempo inteiro. Isso é até uma patologia, né, que faz parte da bipolaridade, a gente chama de mania, pode fazer parte do quadro, mas é onde a pessoa fica por longos períodos muito, muito feliz, e a gente sabe que isso não é funcional. Uhum. Se a gente fica o tempo todo alegre, como a Bíblia mesmo fala, a gente vira tolo, né? Porque a alegria, ela, claro que é uma emoção super importante, maravilhosa, mas ela não gera filtro, ela não gera reflexão profunda, muitas vezes. Então, o que faz a gente dar esse passo atrás, pensar sobre a vida, são emoções ditas mais negativas, como a gente entende, como a tristeza, mas que são importantes da gente viver. Sim, Fernanda, que bate-papo gostoso. Infelizmente o nosso tempo encerrou, estamos chegando ao final, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem no final aqui desse nosso podcast, uma mensagem de esperança para aqueles que estão nos ouvindo hoje e que estão passando por alguma dor emocional, por algum medo, que você deixasse uma palavra para essas pessoas que estão nos assistindo. Sim. Bom, acho que uma coisa que é bem importante é você cuidar para não se cobrar demais, porque quando a gente fica numa posição de autocobrança, de se punir, e por que que não é assim, e por que que eu não consigo desse jeito, isso vem muito às vezes de você se comparar com outras pessoas, e isso acaba gerando mais adoecimento. Então, quando você entende assim, bom, eu tive uma história e você tem compaixão da sua história, você olha para você, e provavelmente você aí que está me ouvindo, eu aposto em dizer que você talvez esteja muito melhor
do que talvez você pense assim, nossa, eu poderia estar muito melhor, mas não, olhando para sua história, você provavelmente está muito bem para tudo que você passou, para as lutas que você teve. Então, o primeiro passo é você não se cobrar demais, é você buscar uma ajuda, ter a coragem, a honestidade de entender que sozinho muitas vezes a gente não consegue caminhar. Então, buscar ajuda quando necessário, ajuda de um profissional psicólogo, ajuda na igreja, enfim, da forma como você considera, mas você não caminhar sozinho. Uma das maiores vulnerabilidades a suicídio e a depressão é o isolamento. O isolamento, segundo a ciência, ele é tão tóxico quanto você fumar cigarro, fumar 10 cigarros por dia. Então quer dizer que se você se isola, não, deixa assim, eu vou lidar com isso sozinho, muitas vezes isso vira uma bola de neve e desse modo você adoece. Então a mensagem que eu deixo é essa. Algo que me veio também à mente, que eu acabei não comentando com o pastor, mas que para mim foi um divisor de águas até hoje, é realmente esse relacionamento com o Senhor, que vai muito além de você simplesmente frequentar um culto. É o relacionamento íntimo e pessoal com Deus, porque é esse relacionamento que vai te sustentar. Não são as palavras das outras pessoas, que tudo bem, podem ser incentivadoras, bonitas, mas é o que vem de dentro para fora, e isso só vem de um relacionamento íntimo com Deus. Então dedique pelo menos um tempo do seu dia a ter esse momento individual com o Senhor. Esse é o meu conselho para você que está nos assistindo. Amém. Fernanda, Amém. muito Obrigada. obrigado por sua participação, seu testemunho, muito obrigado pelo seu conhecimento tão valioso. Obrigada, Tenho certeza que todos nós fomos grandemente abençoados. E lembre-se que Deus ama a sua vida e Ele tem um propósito na tua vida e na tua família. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de você ativar o sininho de notificações. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos e eu espero você no nosso próximo RemaCast. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.